sua Bíblia, no livro de João. Vamos começar pelo verso conhecido por todos nós, no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, no livro do evangelista João. João, capítulo 3, verso 16, tem gente que já sabe esse verso de cor, tem gente que considera esse verso um verso que transforma a sua vida, dá inspiração, muda o seu dia, traz luz nas trevas. E diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, foque nessa palavra, viu? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo desse sermão não é discutir aqui termos cristológicos, até porque se fôssemos estudar a matéria ou o assunto cristologia, seria pelo menos 6 meses que nós tivemos na faculdade para entender um pouquinho desse assunto. Então, o meu objetivo não é defender nenhuma dessas matérias ou até mesmo esse assunto, mas sim eu quero mostrar o que esse homem chamado Jesus Cristo fez nessa terra e ainda faz por cada um de nós. A pergunta e o título dessa manhã é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Certa vez eu estava lá em Paraná e nós estávamos trabalhando. No domingo, o nosso líder nos convidou. Segundo ele, aquele dia a janta seria grátis. Nós saímos para uma pizzaria e comemos, obviamente. Quando foi por volta de 10 horas, nós resolvemos voltar para casa. No momento em que o nosso líder foi efetuar o pagamento da nossa noite de janta, eu e alguns amigos esperamos do outro lado da rua da pizzaria. Uma coisa interessante aconteceu. Geralmente, no ambiente de alimentos, ali na rua tem alguns mendigos. E um mendigo nos abordou e fez a seguinte pergunta: você tem dinheiro aí para me dar? Nós falamos: amigo, nós não temos dinheiro para lhe dar, mas se você quiser comer alguma coisa, nós iremos providenciar agora. Ele ficou um pouco chateado com a nossa resposta, porque ele queria o dinheiro, não sabemos a finalidade, mas ele falou assim: amigo, você pode me dar pelo menos R$2? Eu falei assim: amigo, deixa eu pagar um lanche para você. Ele ficou um pouco mais chateado. Nesse exato momento, o nosso líder chegou, estava pagando a conta, chegou e falou assim: e aí, tudo bem com você? Ele cumprimentou o mendigo. E eu falei assim: olha, você está querendo dinheiro, mas nós não temos dinheiro para ele. Aí ele falou assim: realmente nós não podemos dar dinheiro, se você quiser comida, nós podemos lhe dar. E ele ficou um pouco mais chateado, ele insistia no dinheiro. Nesse exato momento, o meu líder falou assim: por que você não dá um livro de presente para ele, Alex? Eu falei: é verdade, deixa eu ir no carro buscar. Peguei a chave como líder, fui buscar o presente dele. Busquei um livro Grande Conflito. Muitos aqui já conhecem esse livro. No momento em que nós entregamos o livro, ele aceitou, nós abraçamos, nós oramos e nós nos despedimos. E ao despedir eu falei assim: amigo, só mais 2 coisas. Realmente, você sabe ler? Eu sei. Então tira um tempinho no seu dia e leia esse livro. Ele é muito importante para você. E tudo bem. E virou as costas e falei assim: vai com Deus, viu? Jesus te ama. Ao falar isso, ele olhou para trás e começou a gritar: de novo esse papo de Jesus? Ele parou, ninguém entendeu. Toda vez que eu paro perto de alguém me fala desse Jesus. Que negócio de Jesus o quê, rapaz? Jesus não ajuda ninguém. E saiu resmungando. E aí eu lembro da seguinte pergunta que ele fez: quem é Jesus? E foi embora. O tempo passou e eu comecei a refletir: realmente, quem é Jesus? Porque na igreja nós pregamos todos os dias sobre o Mestre, sobre Jesus Cristo. Nós lemos na Bíblia e sabemos que ele dividiu a história da humanidade, que ele tem um papel importante nas nossas vidas. Mas realmente, quem é Jesus? Será que você consegue responder isso no seu coração? Será que você consegue responder isso para a sua vida e isso faz sentido na sua vida?
Nós vamos entender isso nesta manhã. As pessoas fazem essas perguntas todos os dias. Quem é Jesus? Sociólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, entre outros especialistas da área da saúde mental, perguntam quem é Jesus. A Bíblia traz apresentando Jesus como o mestre, o maior psicólogo de todos os tempos, aquele que nunca entrou em uma faculdade, mas cura muito mais corações do que qualquer psicólogo desse mundo. O verso que nós acabamos de ler diz que Jesus era o unigênito de Deus. Essa palavra unigênito tem um significado importante no grego, que quer dizer monogenês. O significado de monogenês é um ser único da sua espécie, onde durante toda a história da Terra não existiu nenhum outro ser que pudesse ser comparado a Jesus Cristo. Um único, o Filho de Deus. Quem é esse homem? Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2, no verso 7. Filipenses capítulo 2, no verso 7. Quando você chegar em casa, você pode ler o verso 6, o verso 5, o verso 7 e o 8, mas agora nós deteremos somente no verso 7. Diz o seguinte na minha Bíblia: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Quando Jesus Cristo estava no céu juntamente com Deus e os seus anjos, o Espírito Santo, ele sabia que Adão e Eva iria cair no pecado. No livro Desejado de Todas as Nações tem uma passagem muito interessante de Ellen White que diz o seguinte: antes mesmo que fosse posto os fundamentos do mundo, Cristo, o unigênito de Deus, comprometeu-se a tornar o Redentor da raça humana, caso Adão e Eva pecassem. Jesus Cristo, nós acabamos de ler que ele esvaziou-se a si mesmo. Quando Jesus Cristo decide vir salvar a humanidade, 3 coisas ele deixou no céu a princípio. Jesus esvazia de si mesmo, dos seus poderes divinos. Ele deixa a sua onipotência, onipresença e onisciência no céu. E em todos os momentos em que Cristo fez milagres e curou pessoas, ele usou o poder de Deus, mas não o seu. Em todos os momentos em que Cristo foi desafiado por Satanás, foi tentado por Satanás, Jesus Cristo usou os poderes de Deus, mas não o seu. A Bíblia diz que ele deixou os seus tributos divinos para se fazer homem como nós. E se Jesus Cristo era homem como nós podemos dizer que ele viveu como uma criança, que ele viveu como um ser humano. Se Jesus Cristo era homem, ele nascia, ele estudava, ele brincava, ele chorava, ele sorria, ele estudava a Bíblia, ele orava a Deus, ele jejuava. Jesus Cristo deixou os seus atributos, mas ele teve que aprender e passar por tudo que um ser humano passa hoje nesse mundo caído. No livro Mensageiros, página 57, tem a seguinte passagem: ele mesmo tomou sobre si a natureza dos anjos, mas a humanidade perfeitamente idêntico à nossa natureza, exceto com a mancha do pecado. Eu não quero aqui discutir, Jesus tinha possibilidade de pecar, sim ou não? Jesus veio realmente divino ou veio com a possibilidade de encarar o pecado? Isso aí já é um tema da teologia pós-lapsariana. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, me aborde ali no final, me passe seu e-mail que eu vou lhe mandar os assuntos, os arquivos, os artigos e até mesmo os slides que nós estudamos em sala de aula. Mas eu quero apresentar, assim como o nosso pastor e doutor em teologia, Amin Rodolfo, disse uma vez: o que mais me preocupa em Cristo não é
o que ele não fez na terra, mas sim o que ele fez. Quem é esse homem? O incomparável Jesus Cristo. Jesus Cristo é o incomparável Deus. Os discípulos, em certo momento, foram obrigados a interrogar a si mesmo: quem é esse homem que até o mar ele acalma? Quem é esse homem que até os ventos eles acalma? Quem é esse homem que por onde passa tem misericórdia das pessoas? Quem é esse homem que cura, que salva, que ensina, que protege? Quem é esse homem? Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado pelas pessoas a quem ele tanto amava e protegia. Nenhum tipo de medida pode definir o tamanho do amor de Cristo. A matemática não tem número suficiente, porque o amor de Deus é infinito. O amor desse homem, Jesus Cristo, é infinito. Jesus Cristo tomou a nossa natureza pecaminosa sobre a sua natureza sem pecado, para que pudéssemos saber como socorrer aqueles que são tentados. Livro Mensagens, página 188. Jesus Cristo foi aquele que quebrou paradigmas sociais. Você quer ver isso? Quer um exemplo? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Mateus, o primeiro livro ali do Novo Testamento, no capítulo 18. Verso 21, diz o seguinte na minha Bíblia: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele mesmo sugeriu a resposta: até 7 vezes. No verso 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Talvez você já sabe a explicação desse texto, ele é bem claro. Se você procurar um pouquinho no YouTube, nos nossos sermões inteligentes da Igreja Adventista, você vai entender que quando Jesus foi interrogado por Pedro, Pedro estava querendo fazer uma piada com Jesus. Naquele tempo, a ideia, o pensamento era que nós precisávamos perdoar uma pessoa até 3 vezes. Depois disso, não precisava perdoar mais. Depois disso, se ela não mudasse o seu comportamento, deixa ela de lado. Então, Pedro chega querendo tirar uma onda com Jesus e diz: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar os meus amigos, meus irmãos? Querendo ele ser um pouco melhor, querendo ele ser um pouco santo, ele sugere a seguinte resposta: até 7 vezes. Agora veja, se naquele tempo o pensamento era que perdoasse 3 vezes, Pedro sugere 7 vezes, seria mais que o dobro de vezes que ele precisaria perdoar o seu próximo. Esse é o momento que Jesus divide a história da humanidade e inflige na sociologia um novo pensamento. Nós deveríamos perdoar até 70 vezes 7, que daria mais ou menos 490 vezes. O número é insignificativo, mas sim Jesus quis mostrar e quebrar aquele paradigma social. Nós não precisamos ter números para perdoar os nossos amigos e irmãos. Simplesmente viva o perdão, simplesmente viva a filosofia cristã, simplesmente viva o perdão no seu coração. A Bíblia é repleta de passagens de conhecimentos, onde você pode conhecer um pouco mais de Jesus Cristo, e para cada situação, Jesus Cristo está disponível para lhe ajudar, à medida que você vai estudando os seus ensinos. Jesus, infelizmente e felizmente, é a fonte fundamental para a salvação da humanidade. É o único caminho, é a única estrada.
Não tem outro caminho que te leva a Deus a não ser por Jesus. Jesus Cristo é aquele que te conecta direto com Deus. À medida que nós oramos, nós sempre falamos em nome de Jesus, porque Ele é o intermediador que nos leva até Deus. Foi Ele que escolheu morrer naquela cruz. Antes mesmo que fôssemos criados, Jesus Cristo já tinha decidido nos salvar. Quem é esse homem? Jesus nunca usou os seus poderes aqui na terra, mesmo sendo desafiado, mesmo tendo possibilidades para o usar, ele nunca usou. E em todos os momentos que você vê os milagres de Jesus Cristo, foi porque Deus o permitiu, foi porque Deus o enviou lá do céu, foi usando e usado os poderes de Deus. Nós podemos concluir 3 coisas no ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é perdão, Jesus Cristo foi Rei dos Reis, Jesus Cristo dividiu a história da humanidade. Jesus Cristo, além de todos os seus ensinamentos, Ele se preocupou com cada indivíduo, porque cada ser humano era importante para Ele. Cada pessoa que Jesus Cristo olhava, na ótica visional de Jesus Cristo, Ele entendia que era mais uma pessoa, mais um candidato para o reino do céu. Quem foi esse homem? Podemos concluir também que Jesus tinha que viver como um homem para entender o que nós passamos hoje na terra. Se Jesus não viesse a esse mundo, não vivesse tudo o que nós estamos vivendo, você poderia ter todo o direito diante dos anjos de Deus, do Espírito Santo, em dizer: como pode Jesus Cristo falar e me salvar, se Ele mesmo não sabe o que eu passo aqui na terra? Como pode um homem dizer que me ama, se Ele mesmo não sabe o que eu vivo, não sentiu na pele o que eu passo aqui? Jesus Cristo teve que passar por todo esse processo da encarnação para sentir na pele a dor e as consequências do mundo caído. E eu finalizo com a seguinte pergunta novamente: você conhece esse homem? Você conhece Jesus? Quem é esse Deus? Quem é Jesus? Para finalizar, eu quero abrir no livro de Ezequiel. Deixa aberta a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel 36, no verso 26. Acompanhe comigo a leitura. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de ti um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra,